Vamos fazer um combinado aqui? Se a gente começar o processo da finalização a partir de 10 horas em ponto, alguém se chateia? Tá? Eu posso falar até 5 para as 10? Tá? Então até 5 para as 10 eu vou falar. A partir de 5 para as 10 a gente segue. E só uma coisa, tá bom? Eu sou de uma época, e nós somos de um tempo, onde o conhecimento da palavra traz avivamento, certo? Avivamento é fazer com que nós nos tornamos cada vez mais vivos. E a vivência também é presença de Deus em nosso meio. Então, nesse momento, eu olho para você e falo, a partir desse momento da aula, tenha liberdade para viver experiências de Deus e experiências com Deus, tá bom? Que essa sala, que esse momento não seja simplesmente uma palestra, mas que a gente viva experiências com Deus aqui dentro desse lugar. Que a lei de Deus em nossa vida vive experiências e processos e bênçãos através de Deus. A gente está aqui meditando na lei de Deus. Se viver a lei de Deus traz uma bênção retributiva, então eu espero que a partir do final dessa aula, seja, não dessa aula, final dessa aula porque terminou todas as aulas que aconteceram até agora. Porque essa aula não existiria se não tivessem todas as aulas, todos os louvores, todos os momentos dentro desse processo. Essa aula não existiria se não tivesse todo o trabalho da equipe que trabalhou dentro desse processo. Então, terminando essa aula, não porque nós estamos nessa aula, mas porque esse curso inteiro está no processo de conclusão aqui, mas que você possa viver experiências, e eu quero, certo? Eu quero, porque a gente tem um Deus que falou que esses sinais seguirão aos que crerem em seu nome. Então, nesse momento, a gente está vivendo a palavra de Deus, a gente está aprendendo a palavra de Deus, estamos meditando na palavra de Deus, que a partir dessa aula a gente possa ter testemunhos de bênçãos de Deus em sua vida. Eu sou de um tempo onde meditação da palavra tinha resultado de línguas estranhas, tinha resultado de cura divina, tinha resultado de milagres no meio do povo de Deus. Então, nesse momento, eu olho para você e falo exclusivamente isso. Acredite nos sinais e nas bênçãos de Deus. E, claro, conte testemunho. Conte testemunho para que outras pessoas possam se inspirar cada vez mais, né? Quando a gente vê o rei Josias, no momento em que ele traz todo mundo para falar e para estudar a palavra publicamente, a gente vê Deus o tempo todo abençoando. Quando a gente vê Davi entrando com a presença de Deus e ele dançando, recebendo a presença de Deus, a gente vê resultado no crescimento e ele unificando o reino de Deus. Então, nesse momento que a gente possa ter esperança de viver bênçãos em nossa vida a partir desse curso. Quando a gente olha para a carta de Timóteo, a gente vê o quê? Tá? A gente fez o panorama da primeira aula, agora a gente vai entrar nesse processo da segunda aula, que tenhamos o máximo de tempo possível, tá? Mas eu acredito que a partir desse momento, na hora que você olhar para as cartas paulinas, você vai ter outra leitura sobre esses textos. Isso é o mais importante. Se a gente não lê o texto de Timóteo inteiro dentro dessa aula, o mais importante você já recebeu, que é o quê? Agora você sabe o que é que Paulo estava criticando, né? Alguns autores, alguns teólogos, sugerem que ela foi escrita em Roma durante a sua prisão, a prisão de Paulo. Eu, particularmente, não concordo com esse posicionamento. Porém, há também aqueles que sugerem que ela tenha escrito na Macedônia, que é o ponto que eu acredito. Tá bom? Então tem gente que fala que foi em Roma, não preciso falar qual corrente que afirma isso, mas existem outras pessoas que vão propor que Paulo estava em Macedônia e apresenta isso, que é exatamente a carta de Tessalonicenses, que ela foi escrita na Macedônia. Aí, a gente chega nesse ponto aqui, tá bom? Vamos chegar nesse ponto, porque até esse momento fui eu falando um monte de coisa. Agora a gente vai pegar um dos maiores teólogos, tá? E não é brasileiro, porque eu sou categórico. Vamos ler teólogo brasileiro. Mas esse teólogo não é brasileiro e ele tem esse livro aqui, tá? É um livro de leitura rápida, também é um livro também que, se você me visse falando, eu ia falar, não gosto desse negócio aí, porque é uma leitura muito rápida. Mas esse texto, ele traz alguns comentários no início do capítulo que ele vai falar sobre Timóteo, e eu não vou comentar antes de ler. A gente vai ler ele, tá? E aí você vai começar a entender e vai fazer sentido tudo que a gente fez até agora aqui, beleza? Vamos lá.
Esse é uma parte do texto que eu copiei. Depois eu não ia copiar o resto, sabe? Eu tirei um print e botei ali, porque não dava tempo, né? Vamos lá. Conteúdo. Acusação contra alguns falsos mestres, reprovando o seu caráter e ensinos, com instruções quanto a várias questões comunitárias que esses mestres colocaram em crise, intercaladas com a palavra e encorajamento de Timóteo. Faz sentido a primeira parte da aula? Né? Faz sentido? Se eles estavam criticando a ação dos presbíteros e das pessoas que estavam ensinando, os falsos mestres, a gente entendeu o que é para ensinar. Ocasião, Paulo deixou Timóteo e a missão de ajudar o fato de estarem ensinando falsos ensinos. Galera ensinando coisa errada, ele deixa Timóteo para organizar a bagunça. A ênfase, a verdade do evangelho como a misericórdia de Deus demonstrada a todas as pessoas. Se Deus demonstra misericórdia a todas as pessoas, qual é a função da igreja? Viver o amor. O que é o amor? A misericórdia de Deus expressa para nós e para todas as pessoas. O caráter que precisam ter os líderes da igreja, os ensinos especulativos, o ascetismo, o amor à polêmica, ao dinheiro, o amor ao dinheiro, desqualificam a pessoa para a liderança da igreja. Timóteo, firmando-se no evangelho, deve dar exemplo de liderança e caráter cristão genuínos. Esse texto é copiado daquele livro do Gordon Griffiney. Certo? A gente está lendo, só está lendo o texto, né? Porque senão eu ia falar e ia dar problema. Né? Então, para não levar pancada, vai bater no Gordon Griffiney. Vamos lá. Aí daqui para frente não dava para ir copiando, né? A gente colou lá. Orientações para a leitura de 1 Timóteo. Na sua leitura, observe especialmente o que Paulo diz sobre falsos mestres e seus ensinos, visto que a preocupação com eles parece estar por trás de cada palavra nessa carta. Cada palavra de Paulo está focando nos falsos mestres e nos falsos ensinos. Há bons motivos para pressupor que esses mestres tenham sido presbíteros locais que adotaram algumas ideias bastante incompatíveis com o evangelho da graça. Gordon Griffiney falou, tá? Em primeiro lugar, diferentemente das outras cartas de Paulo que tratam de falsos mestres, 2 Coríntios, Gálatas e Filipenses, 1 Timóteo não sugere que esses mestres possam ser de fora, ou seja, eram mestres dentro, né? Em segundo lugar, Paulo já excomungou 2 deles. Usar essa palavra, um teólogo protestante, é pesado, né? Então, excomungou 2 deles, claramente de dentro. 1 Timóteo 1, 19, 20, e evidencia um posterior de 2 Timóteo 2, 17, 18. Indica que um deles, Himeneu, se recusou a ir embora. O sujeito estava dando trabalho, foi chamado a atenção, mandou sair e ainda continuou lá dentro, falou que não ia sair. É bem comum esse negócio, não? É o espírito daquele que veio para cá. Não é outra religião não, tá? É o espírito do anticristo que está ali no meio. Agora, em terceiro lugar, leia o discurso de Paulo aos presbíteros dessa igreja em Atos 20, 17 e 35 e observe que mais ou menos 5 anos antes Paulo havia predito que exatamente isso aconteceria. Tudo bem? Sabe o que é legal? Eu fui para São José, eu não levei esse livro, sempre levo ele, deixei aqui em São Paulo. Na hora que eu comecei a procurar, eu falei, nossa, eu preciso ele para ver. Tinha feito toda a primeira parte da aula. Na hora que eu peguei o PDF, baixei um PDF, depois a gente joga no grupo, tá bom? Essa parte você corta. A gente joga no grupo para todo mundo ter acesso a esse texto. Na hora que eu começo a ler o texto, eu falo, nossa, esse texto bate exatamente com o que a gente fez, né? Mas vamos avançar mais um pouquinho, só mais um pouco. Se acrescenta o fator de que esses presbíteros haviam se aproveitado de algumas jovens viúvas que abriram suas casas para as novidades deles, como 2 Timóteo 3, 6 e 7 afirma, o sentido da carta como todo
Fica claro, observe como esses fatores juntos explicam. Deixa eu ver se está aqui. 1. Por que Paulo escreve a Timóteo e não à igreja, como em outras cartas desse tipo, já que sua carta não teria sido lida à igreja se caísse nas mãos desses presbíteros ao mesmo tempo. Ou seja, muitas das vezes, quando as ações são para melhorar a obra da casa de Deus, a gente começa a atrapalhar e busca até calar as pessoas, né? Quando essa igreja começa, e aí eu não vou falar começar, mas quando essa igreja começa a viver Pentecostes, começa a viver a presença de Deus, começa a viver a festa judaica no meio dela, quando a gente se reúne para poder comer junto, quando a gente se reúne para fazer mesa, quando a gente se reúne para tirar as cadeiras aqui do meio, botar uns brinquedos e ver brincadeira, quando a gente se reúne para trazer gente de abrigo, para colocar aqui dentro, brincar junto com as nossas crianças, brincar junto com os nossos pastores, quando a gente faz isso, pode ter certeza que falsos profetas, falsos mestres, falsos presbíteros podem se levantar contra essa obra. Mas eu posso falar também, nenhuma obra satânica irá intentar contra esse povo, porque o maior está no meio dessa obra. E essa obra é a obra de Deus e não de homens. 2. Porque ele fornece instruções cuidadosas não sobre deveres dos presbíteros, mas sobre suas qualificações. Paulo a Timóteo ele vai falar o que é que tem que ter um bom líder cristão. Quando for diácono, tem uma descrição do que tem que ser esse diácono. Quando for presbítero, tem uma descrição do que tem que ter esse presbítero. E uma coisa que eu falo, presbítero e diácono tem que ter conhecimento aprofundado da palavra de Deus, principalmente presbítero, porque o presbítero vai ter que falar e ensinar profundidade extrema no conhecimento da palavra de Deus, porque ele fornece instruções do detalhe sobre cuidar das viúvas idosas. Lembra que eu falei que a ação de igreja é cuidado? Quando a gente olha para Timóteo, Paulo está falando que a ação dos diáconos naquele lugar era para cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro. Ou seja, Paulo aqui está falando do texto de Deuteronômio, que é cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro. E do órfão. As crianças do Saica, tá bom? Algumas das quais se desviaram e passaram a seguir a Satanás. 1 Timóteo 5,15. A que se casem, ele faz a instrução para que essas se casem contra as suas recomendações gerais em Coríntios 7,14. E porque ele as proíbe de ensinar nesse cenário. Ou seja, esse ponto aqui é importante a gente falar, certo? Porque a gente tem algumas correntes que vão falar que mulheres não podem ensinar. E que bom, né? Que bom que eu posso falar agora dentro dessa igreja abertamente, né? Paulo, naquele momento, ele está numa sociedade totalmente patriarcal e machista, onde as mulheres, no caso, sociedade grega, tá bom? Onde as mulheres tinham algumas limitações por causa da sociedade. Então não era conveniente que houvesse perguntas ali dentro, mas que respeitasse essas uniões, né, que eles estavam vivendo ali dentro. Então Paulo orienta isso, mas a gente vê Paulo também orientando e falando de mulheres que profetizavam, mulheres que falavam dentro daquele lugar. Então nessa noite eu posso afirmar categoricamente que em próximas aulas do Mergulhando a gente tenha mais mulheres ensinando dentro dessa igreja, que a gente tenha mais mulheres assumindo a ação dentro desse altar, porque a gente começa a olhar, e aí vamos abrir um parênteses voltando lá para o Deuteronômio, para o Velho Testamento e tudo mais. Quando a gente vê Deus, a palavra Deus, uma das traduções, uma das palavras que nomeia o nosso Deus, o radical dela aponta para a palavra útero. Então, quando a gente olha para um Deus criador, ele está sendo nomeado com uma parte do radical dessa palavra sendo apontado para um útero. Ou seja, quando a gente vê a capacidade criadora que uma mulher recebe de trazer a vida, é nesse momento que a gente vê a revelação do poder criador de Deus. Eu não estou falando que a mulher é Deus, tá? Senão vai começar a criar. Mas eu estou falando que Deus permite dar essa liberdade para a mulher no ato da criação, no ato do cuidado, ela materializar aqui dentro dessa terra o símbolo
o significado do Deus Criador e do Deus Cuidado. Então, nesse momento, a gente comece a ter a liberdade de serem ensinados por pessoas que saibam da palavra de Deus, independente se sejam mulheres ou homens, independente de se tem titulação ou se não tem titulação, mas que dentro desse lugar a gente consiga ter uma vida em unidade e a gente valorize o conhecimento e a palavra de Deus. E não se vou usar categoricamente, tá? E não o sexo biológico da pessoa. Tá bom? Porque se eu usar outra palavra, aí começa a entrar em fabulações e não é legal, tá bom? Mas outras correntes seguem dessa forma, onde só homem ensina, só homem fala, e a gente vai para o céu junto com eles, tá bom? Mas dentro dessa igreja, que bom que a gente está tendo essa maturidade de poder lidar com isso. A última parte, que aí já estamos perto do final. Esse ensino parece consistir numa mistura de elementos judaicos e gregos. O que eles estavam fazendo lá? Misturando conhecimentos judaicos e gregos, equivocadamente baseado na lei, ou seja, olhava a lei para matar as pessoas, para limitar as pessoas, e não para fazer com que construísse vida e relacionamento com Deus. Era repleto de especulações ligadas ao Antigo Testamento, fábulas, genealogias intermináveis, e por fim a gente vai seguir mais esse momento que vocês leiam o resto em casa. Por que eu coloquei esse texto exatamente do que ele está aqui? Para que não sejam palavras da minha boca, mas que sejam teólogos que orientam pastores, inclusive da nossa igreja, né? Gordon Free, com o livro Entendes o que Lê, orienta muitas ações também dentro dessa igreja. Então, que bom que ele fala exatamente aquilo que a gente está propondo dentro dessa aula. Estrutura do texto está aqui, não vou olhar para essa estrutura de texto, tá bom? Vocês vão receber depois dentro de casa. Estrutura de capítulo 2, do Timóteo, capítulo 2, também não vou passar, porque ele está descrevendo tudo que a gente já falou. Tá bom? E aí a gente chega na mensagem final de tudo isso, tá bom? Mensagem final a partir de tudo isso. E aí eu convido os ministros a subirem também e já tomarem seus postos. Que a partir desse momento para frente, eu vou trabalhar amanhã, mas se for depois de uma vigília dentro dessa igreja, eu vou trabalhar feliz. E se meu coordenador chegar para mim e falar que eu estou com sono, eu vou falar, estou com sono mesmo, mas estou feliz por ter estado com a casa de Deus e com a presença de Deus dentro daquele lugar. Isso para mim é muito mais importante. E aí vamos fazer esse momento, tá? Não estava combinado, mas pode se levantar. A gente já está chegando no final dessa aula, tá bom? E final de aula, final de curso, sem presença de Deus não serve, tá bom? Aqui não tá para a gente se encher de nós mesmos. Mas aqui está para a gente se encher da presença de Deus. A partir desse momento, seremos um corpo pastoral que leva a palavra de Deus, que leva o evangelho de Deus, que leva a missão de Deus. Quando a gente olha para a mensagem final, Deus, em amor, criou a todas as criaturas e nos deu para cuidar. Nesse cuidado está proposta a ação pastoral, que nos convida a sermos todos pastores, alguns ordenados, mas todos nós juntos cuidando de toda a terra. Mesmo que não tenhamos titulação ministerial, o que foi proposto para organizar o grupo, fomos convidados a juntos com os pastores ordenados, exercemos a pastoral do amor e do cuidado a esse mundo. Não vamos caminhar por ensinos de demônios, mas pautemos nossas vidas na lei do Senhor, Levítico e Deuteronômio, e observando nosso tempo e embebidos da revelação do Espírito, continuemos a marcar esse mundo com o amor do nosso Deus, com o amor do nosso Pai. Nesse momento, se você sair dessa aula simplesmente com uma teoria para você mostrar para as pessoas que você aprendeu alguma coisa aqui, todo o nosso tempo não serviu de nada aqui dentro. Mas se tudo que a gente falou de forma teórica, nesse momento você dá o lugar para o Espírito Santo, para ele tocar no seu coração e materializar dentro de você, aí vai fazer sentido dentro desse lugar. A gente precisa de líderes profetas, a gente precisa de mestres profetas, a gente precisa de uma igreja pentecostal, uma igreja que vive o amor de Deus. Mas para isso a gente precisa de presença do Espírito Santo dentro desse lugar. Se a gente não tiver a presença do Espírito Santo dentro desse lugar, não vai valer de nada. Mas que nesse momento, a gente possa materializar nesse momento a experiência de Atos 2,
porque a partir do momento que desceu o Espírito Santo dentro daquele lugar, eles foram apóstolos, eles foram presbíteros, eles foram diáconos para levar a palavra de Deus. Não fique limitado em toda a teoria que você aprender, mas vive limitado e livre para viver a experiência profunda da graça e da bênção de Deus. Nesse momento, permita que o Espírito Santo toque a sua vida. Permita que a presença do Espírito Santo toque a sua vida. Permite que as músicas cantadas não sejam músicas cantadas por voz humanas, mas permita que os anjos e o Espírito Santo toquem a sua vida dentro desse lugar. Seja uma igreja pastoral que cuida de todas as pessoas dentro dessa terra. É um prazer fazer parte do
o leão rugiu, e nós ficamos e nós ficamos fora, o Senhor vai na igreja dele. Oh, o Senhor ama, o Senhor ama. Oh, eu sinto uma eternidade de Deus aqui. Oh, ele nasce em nosso meio. É com grande alegria, Pai, que nós estamos finalizando, Pai, mais esse módulo, esse momento, Pai, que esse curso trouxe para nossas vidas, Pai. Que conseguimos, Pai, entender, Pai, que não foi um curso, Pai, foi um ensinamento para nossas vidas. E que para cada um que participou dessa jornada conosco, essa última aula foi algo assim tremendo, que fechou realmente com chave de ouro, e que possa ficar o coração de cada um de vocês a questão de Levíticos e a questão de Deuteronômio. Levíticos, ele vai nos purificar, e a questão de Deuteronômio, nós temos as duas partes, onde nós olhamos muitas vezes para as bênçãos, mas nós também sabemos que se nós não cumprirmos os mandamentos, aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, nós temos a outra parte também a recolher. Que esse ensinamento que nós nos dedicamos, nós nos consagramos no início para trazer isso para vocês, possa ficar cravado no coração, que nada venha se perder. Nada. O meu coração está palpitando bastante assim, de uma forma bem acelerada neste momento. Não foi nada combinado esse encerramento, mas a gente consegue perceber claramente a presença do Espírito Santo. E que essa atmosfera possa ficar sobre a vida de cada um de vocês, não só hoje, não só nessa noite, mas possa ser todos os dias. Porque quando nós lemos e entendemos a oração do Pai Nosso,
porção do pão é diária. E o que nós estamos fazendo aqui é só uma porção. Que isso seja todos os dias sobre a vida de cada um de vocês. Tenham essa fome, tenham essa sede pela palavra de Deus. Não deixa um dia sequer de buscar as Escrituras, assim como Davi trouxe para nós. Nós precisamos meditar de dia e de noite. Pega um capítulo, leia ele, vai trabalhar, vai meditando naquilo que você disse, começa a meditar, começa a pedir para o Senhor, me traga esclarecimento sobre isso. O Senhor fala comigo, eu não estou te pedindo algo ao qual eu não busquei, eu quero ter a compreensão desse assunto. E o Senhor, Ele não vai deixar passar em vão, Ele vai começar a trazer para vocês coisas maravilhosas, vai trazer um novo, e que isso automaticamente vocês vão conseguir levar para dentro da casa de vocês, vocês vão levar para o trabalho, e a vida de vocês vai ser o maior testemunho do que nós estamos vivendo aqui, porque isso é o corpo de Cristo. Eu quero agradecer a vida dos irmãos por ter se colocado à disposição de estar conosco aqui nessa noite. Quero agradecer a vida de todos, do Danilo, do Carlos, do Malone, de todo mundo que esteve aqui nessa organização. Foi com grande excelência que esse módulo do Mergulhando ele aconteceu. Eu peço para vocês que vocês possam criar uma expectativa, que o próximo módulo vai ser algo assim tão bom quanto esse. E eu quero que, do mesmo jeito que nós nos aprofundamos para ter o conhecimento e trazer para vocês, venham com essa sede, venham com essa expectativa, porque o próximo módulo a gente quer trazer algo assim para fazer realmente jus ao nome do curso, mergulhando na palavra. Nós estamos aqui mergulhando e queremos que vocês mergulhem junto e que a gente possa ir cada vez mais fundo, que a gente não venha ficar no raso, porque quando nós começamos a ter o conhecimento das Escrituras, a gente percebe que muitas vezes ela livra a gente de coisas que a gente nem imaginava, simplesmente pelo fato de conhecer a verdade. Amém? Quero agradecer mais uma vez. Vamos orar para a gente estar encerrando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, eu te agradeço, Pai, por esse momento, Pai, por esse curso, pela vida de cada professor, por tudo aquilo que se dedicou a buscar, tudo aquilo que o Senhor entregou para nós, Senhor. Que possamos, Pai, nesse próximo módulo, Pai, que o Senhor possa já preparar o coração, a mente de cada professor, de cada pessoa que vai participar dessas aulas, Pai. Começa a trazer revelação, Pai, da Sua palavra, mediante aquilo que cada um buscar, Senhor, para que possamos, Pai, trazer realmente uma profundidade sobre todas as vidas dessas pessoas, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada uma delas, Pai. Isso alegra o meu coração, eu fico imaginando do Senhor, como o Senhor encontra-se, Pai, nesse momento de ver essas pessoas sedentas pela Sua palavra. Então eu te peço que o Senhor possa nos levar, Pai, de volta para os nossos lares, Pai, debaixo de proteção, Senhor, de tudo aquilo que foi ministrado aqui, Pai, nesse curso, essas pessoas elas possam viver isso a cada dia, Pai, Pai. É isso que eu oro e te agradeço nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Antes de ir embora, eu vou pegar o celular para eu fazer a última fotinha bonita, todo mundo a gente tem que fazer uma selfie, porque a gente ficou devendo isso. Vamos lá.